Deixe de ser metade, seja inteira. Quantas vezes na vida você se olhou no espelho e teve a sensação de estar incompleta, como se uma parte de você tivesse ficado para trás em algum lugar da sua própria história? Como se, apesar de todas as conquistas, sempre houvesse um vazio, uma ausência, uma lacuna que ninguém consegue preencher? Quando foi a última vez que você se sentiu inteira, sem precisar de nada de fora para se sustentar por dentro? Ser metade pode parecer confortável. Afinal, metade ainda é suficiente para sobreviver. Metade ainda trabalha, ainda sorri para as fotos, ainda cumpre compromissos, ainda diz está tudo bem, quando perguntam. Mas sobreviver é o mesmo que viver. Quantas vezes você já percebeu que estava apenas arrastando dias, em vez de habitá-los? Se pudesse escolher agora, viveria como quem sobrevive ou como quem se entrega por inteiro? Você já notou como nos acostumamos com a falta? Metade do amor, metade da coragem, metade da voz. Quantas vezes você já aceitou menos do que merecia só para não perder o pouco que tinha? Quantas vezes você se calou para não criar conflito, mesmo sabendo que sua verdade engasgava na garganta? E quando se cala demais, quem você se torna? Ainda é você ou apenas a sombra de quem poderia ser? Deixar de ser metade é um ato de coragem. Porque ser inteira significa encarar cada parte de si, até aquelas que você aprendeu a esconder. Significa acolher a raiva sem culpa, a tristeza sem vergonha, a alegria sem medo de perder. Você tem coragem de se permitir sentir tudo? Você tem coragem de não se desculpar por existir por completo? Pense na última vez que você se apaixonou. Você se entregou por inteiro ou mediu cada gesto para não se expor demais? Quantos relacionamentos você viveu apenas pela metade? Metade amor, metade presença, metade verdade. E se tivesse se dado inteira, talvez tivesse sido rejeitada? É verdade. Mas também é verdade que só quem se entrega inteiro conhece a plenitude do que é ser amado de verdade. O que dói mais, ser rejeitada inteira ou nunca ter se permitido viver inteira? A verdade é que ninguém pode completar o que você mesma insiste em deixar vazio. Quantas vezes você esperou que alguém trouxesse a peça que faltava? Quantas vezes acreditou que a felicidade estava em outro abraço, em outra casa, em outro trabalho, em outro futuro? E quando chegou lá, percebeu que ainda estava faltando algo dentro? Se você pudesse parar de buscar fora e começar a buscar dentro, o que encontraria? Metade é sempre mais fácil de carregar, mas também é sempre mais leve no pior sentido. Leve de substância, leve de verdade, leve de alma. Quando você se contenta em ser metade, não corre riscos, mas também não experimenta intensidade. Você já percebeu como o medo de se machucar tem roubado de você a chance de viver inteira? E se a dor fosse apenas o preço da plenitude, você estaria disposta a pagar? Ser inteira não é ser perfeita. É justamente o contrário. É acolher suas imperfeições como parte essencial de quem você é. Você consegue olhar para as suas falhas sem se odiar por elas? Consegue olhar para as suas cicatrizes sem sentir vergonha? E se cada uma delas fosse prova não da sua fraqueza, mas da sua força? Quantas histórias suas cicatrizes guardam que só existiram porque você ousou se entregar além da metade? Talvez você tenha aprendido a ser metade para agradar. Quantas vezes disseram a você, seja menos intensa, menos sensível, menos ousada? Quantas vezes você acreditou que precisava se cortar em pedaços para caber em espaços pequenos demais para a sua grandeza? E se você tivesse coragem de dizer, eu não vou me diminuir para caber em você, o que aconteceria se você parasse de se reduzir para não incomodar? A vida não pede a sua metade. A vida pede a sua inteireza, porque só quem é inteira consegue escolher de verdade. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão sem medo de perder, mas apenas com a clareza de ser fiel a si mesma?
E se cada decisão sua viesse desse lugar de completude, em vez de carência, como seria diferente sua trajetória? Você já percebeu como as metades vivem esperando? Esperam a hora certa, esperam o momento ideal, esperam a permissão de alguém. Mas o tempo não espera, e cada espera é um pedaço da sua inteireza que se perde. Quantas coisas você deixou de fazer porque ainda não se sentia pronta? E se nunca sentir que está pronta, vai continuar se negando o direito de ser inteira. Deixar de ser metade é também parar de mendigar amor. Quantas vezes você aceitou migalhas porque acreditava que era o que merecia? Quantas vezes se satisfez com olhares frios porque tinha medo de ficar sozinha? E se a solidão for mais digna do que qualquer presença pela metade? O que é pior, estar sozinha sendo inteira ou acompanhada sendo metade? Quando foi a última vez que você se ouviu de verdade? Não a voz do medo, não a voz da culpa, mas a sua voz mais profunda. O que ela dizia? Você confiou nela ou abafou porque era mais fácil seguir o caminho esperado? E se você tivesse seguido sua própria voz todas as vezes que ela gritou dentro de você, onde estaria agora? Deixar de ser metade exige presença, exige que você se veja inteira, mesmo quando ninguém mais enxerga. Exige que você acredite no seu valor, mesmo quando o mundo insiste em medir você por pedaços. Você está disposta a acreditar em si mesma com tanta força que nada de fora consiga te convencer do contrário. A inteireza não nasce quando tudo está bem, mas quando você se aceita até nos dias em que tudo parece ruir. Você consegue olhar para si em meio ao caos e ainda assim se abraçar inteira? Você consegue se amar mesmo quando fracassa? E se essa fosse a verdadeira vitória? Não vencer sempre, mas não se abandonar nunca. Ser inteira é a revolução mais silenciosa e mais poderosa que você pode viver. É a declaração de que você não precisa de permissão para existir plenamente. É o ato de ocupar o seu espaço sem pedir desculpas. É o gesto de olhar no espelho e dizer: eu não sou metade de nada, eu sou inteira e mereço viver como tal. Na primeira parte, olhamos para dentro e percebemos como, ao longo da vida, aprendemos a nos reduzir. Agora precisamos ir além. Como transformar essa consciência em prática? Como sair da teoria do eu quero ser inteira para a realidade diária de se viver inteira, sem concessões que custem a sua essência? Talvez você já tenha sentido que há duas versões de si mesma. A que você mostra para o mundo e a que você guarda dentro, às vezes até escondida de si. Quantas vezes essas duas versões entraram em conflito? Quantas vezes você escolheu mostrar só a metade que seria aceita, enquanto trancava a outra parte por medo de julgamento? E se você tivesse coragem de alinhar o que sente com o que mostra, quem você se tornaria? Ser inteira começa em pequenos gestos. Não é apenas sobre grandes mudanças de vida, mas sobre escolhas diárias. Quando você diz não para algo que não combina com seus valores, está se aproximando da sua inteireza. Quando você permite que sua voz seja ouvida, mesmo tremendo, está se tornando mais inteira. Quando você olha para suas dores e decide não escondê-las, mas transformá-las, está se honrando inteira. Quando foi a última vez que você fez um gesto pequeno, mas fiel a quem você é? Quantos relacionamentos você já viveu em que aceitou ser metade? Metade da prioridade, metade do afeto, metade da verdade. E o que isso ensinou a você? Será que, no fundo, você acreditava que só merecia metade? Se você pudesse reescrever sua história agora, que tipo de amor escolheria? E não estou falando de amor romântico apenas, mas de todas as formas de amor. Amizades, família, até o amor que você entrega ao mundo no seu trabalho. Você aceitaria migalhas de novo? Ou exigiria um banquete que correspondesse à sua inteireza? Ser inteira também significa olhar para as suas escolhas profissionais.
Quantas vezes você já se conformou com um trabalho que sufocava seus talentos porque acreditava que não podia pedir mais? Quantas vezes você reduziu seus sonhos para caber em expectativas alheias? E se você tivesse coragem de perseguir a vida que realmente deseja, quantos medos precisaria vencer? Mas me diga, esses medos não são menores do que a dor de viver uma vida pela metade? É preciso também aprender a reconhecer quando você mesma se sabota. Quantas vezes você desistiu de um projeto porque acreditava não ser boa o bastante? Quantas vezes você calou sua opinião porque achou que não seria importante? Quantas vezes você deixou de se olhar no espelho com orgulho porque estava ocupada demais, se comparando com alguém? E se a comparação fosse só mais uma forma de se cortar em pedaços? Como seria parar de se medir pelos outros e finalmente se permitir ser inteira do seu jeito? A inteireza também se manifesta na forma como você lida com suas emoções. Quando foi a última vez que você sentiu raiva e tentou esconder, em vez de compreender o que ela estava mostrando? Quando foi a última vez que você chorou escondida, como se as lágrimas fossem sinal de fraqueza? Se você pudesse se permitir sentir sem vergonha, quantos pesos cairiam dos seus ombros? Você já imaginou o quanto de energia gasta tentando parecer forte poderia ser transformado em energia para realmente viver? Há uma armadilha perigosa em ser metade. Você se acostuma com isso. Você normaliza a ausência, normaliza a falta, normaliza o silêncio. Quando percebe, já não espera nada da vida, porque acredita que não merece. Quantas vezes você já confundiu resignação com maturidade? Quantas vezes chamou de praticidade o que na verdade era medo de sonhar? E se a maturidade verdadeira não fosse aceitar menos, mas ter coragem de desejar mais? Ser inteira não significa nunca falhar. Pelo contrário, significa aceitar que falhar faz parte do processo de ser humana. Você consegue se olhar com ternura mesmo quando erra? Consegue se acolher em vez de se punir? Quando foi a última vez que você disse para si mesma: eu falhei, mas continuo me amando? Se pudesse praticar isso, não viveria com mais leveza? E quando falamos de inteireza, precisamos falar também de presença. Quantas vezes você esteve em lugares apenas de corpo, mas não de alma? Quantas conversas você viveu apenas pela metade, enquanto sua mente vagava em preocupações? Quantas vezes esteve ao lado de pessoas amadas, mas com o coração distante? Se pudesse estar inteira em cada momento, como sua vida mudaria? Você já se permitiu sentir o gosto completo de um café sem pensar no depois? Ou ouvir alguém de verdade sem planejar sua resposta? Ou estar consigo mesma em silêncio sem buscar distrações? A inteireza é também espiritual, ainda que não tenha nada a ver com religião. É sobre sentir-se conectada a algo maior, a um propósito que dá sentido ao que você faz. Você já se perguntou: por que está aqui? Qual é o impacto que deseja deixar no mundo? E se sua vida fosse um livro, que história gostaria que fosse contada sobre você? Você acha que seria possível escrever essa história sendo apenas metade de quem você é? No fundo, ser inteira é parar de esperar que alguém venha resgatar você. Quantas vezes você já esperou que o outro percebesse a sua dor? Quantas vezes acreditou que alguém traria a peça que falta? E se ninguém vier? Vai continuar incompleta? Ou vai se levantar e se dar a inteireza que sempre buscou? É difícil, sim. Porque ser inteira significa lidar com rejeição, com frustração, com críticas. Mas ser metade significa lidar com algo ainda pior, a sensação constante de estar se traindo. E o que dói mais, enfrentar o mundo sendo inteira ou viver em guerra com você mesma sendo metade? Talvez o maior risco seja justamente o que torna tudo valioso. Você já percebeu que as pessoas mais lembradas, mais intensas, mais marcantes, são aquelas que se permitiram ser inteiras, mesmo quando foram chamadas de exageradas, estranhas ou loucas?
O que é pior, ser julgada por ser inteira ou esquecida por nunca ter se mostrado por completo? No fim, ser inteira não é uma promessa para amanhã. É uma decisão para hoje. É olhar para si mesma e dizer: eu não vou mais me reduzir. Não vou mais aceitar menos do que mereço. Não vou mais me dividir em pedaços para caber em espaços pequenos. Está pronta para dizer isso agora. Está pronta para viver não a vida que esperam de você, mas a vida que sua alma pede. Chegamos ao ponto em que não basta mais refletir. É preciso escolher, porque ser metade pode até parecer mais fácil, mas no fundo é sempre mais doloroso. Você já percebeu como o preço de viver incompleta é alto demais? O quanto de energia você gasta tentando agradar, tentando caber, tentando sustentar pedaços? E se essa energia fosse investida em viver inteira, quanta coisa você já teria transformado? Ser inteira é ter coragem de ocupar seu espaço sem pedir desculpas. É se levantar mesmo quando dizem que você não deveria. É ser voz mesmo quando esperam silêncio. Quantas vezes você se encolheu para não incomodar? Quantas vezes deixou de sonhar alto para não parecer arrogante? E se, em vez de se encolher, você tivesse se expandido? Onde estaria hoje? Inteireza não significa ser aceita por todos. Significa estar em paz consigo mesma. Você está pronta para essa troca? Está disposta a perder a aprovação de alguns para ganhar a fidelidade a si mesma? Quantas vezes você escolheu aplausos externos em vez de respeito interno? E se hoje fosse o dia de inverter essa lógica? Pense em quantos momentos da sua vida você se partiu em pedaços. Quando engoliu o choro, quando sorriu forçado, quando aceitou menos do que queria, quando se calou para manter a paz. Esses pedaços ainda estão dentro de você, esperando para serem resgatados. Você já se perguntou: o que aconteceria se eu me recolhesse inteira, se eu trouxesse de volta cada parte de mim que deixei para trás? Ser inteira também é assumir responsabilidade. Não dá para culpar o outro pela sua falta de inteireza. Quantas vezes você entregou sua felicidade nas mãos de alguém? Quantas vezes esperou que a validação viesse de fora? E se ninguém trouxer, vai viver incompleta para sempre? Ou vai se levantar e dizer: sou eu quem me dou o que falta? A vida pede escolhas corajosas. E toda vez que você escolhe ser metade, está escolhendo sobreviver em vez de viver. Você percebeu isso? Você sente o peso disso no corpo, na alma, na rotina? Quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro, sabendo que poderia ter sido mais, mas preferiu se esconder? Até quando vai se negar a si mesma? Ser inteira é também aceitar a solidão. Porque muitas vezes, ao decidir ser inteira, você vai perder quem só sabia lidar com a sua metade. Você está pronta para isso? Vai ter coragem de deixar ir aqueles que só amam fragmentos, mas não suportam o todo? Ou vai continuar se cortando para caber em mãos pequenas demais para segurar sua grandeza? E se eu te disser que ser inteira é o único caminho para atrair pessoas inteiras? Que enquanto você for metade, vai continuar chamando metades disfarçadas de amores, de amizades, de oportunidades? Quantas vezes você se perguntou por que atrai sempre o mesmo padrão? Será que não é porque você mesma ainda não se deu inteira? A inteireza não é algo distante. Ela começa aqui, agora, na sua decisão de não se abandonar mais. Quando foi a última vez que você se prometeu fidelidade, que decidiu não se trair de novo, que olhou para dentro e disse: eu não vou mais me cortar em pedaços? O que falta para essa promessa ser feita hoje? Não existe vida plena pela metade. Não existe amor verdadeiro pela metade. Não existe propósito realizado pela metade. Ou você é inteira, ou sempre sentirá o vazio de não se permitir viver completamente. E o que dói mais? Enfrentar o mundo inteira ou passar a vida inteira fugindo de si mesma? No fundo, você já sabe a resposta. Porque cada vez que você foi inteira, mesmo que tenha doído, você sentiu vida pulsando em você. Cada vez que você se mostrou por completo,
mesmo que tenha sido julgada, você experimentou liberdade. E toda vez que você se escondeu, mesmo que tenha sido aceita, você sentiu o gosto amargo da prisão. Então, qual caminho vale mais? A escolha é sua. A vida vai continuar oferecendo espaços pequenos. Vai continuar sugerindo que você se acomode. Vai continuar esperando que você seja menos. Mas só você pode decidir se aceita caber em metades ou se vai ocupar sua inteireza. Você está pronta para escolher a si mesma? Se essas palavras tocaram você, não deixe que fiquem apenas como reflexão. Escreva nos comentários agora mesmo. Eu escolho ser inteira. Declare isso como um compromisso consigo mesma. E me diga, qual é a primeira parte de você que você vai resgatar hoje para deixar de ser metade? Porque o mundo não precisa de mais metades escondidas. Precisa de você inteira. E a única que pode se dar essa inteireza é você.